Bom, pessoal, bloco final de português, né? Vou falar um pouquinho mais sobre essa prova. Lembra aquela de comparar duas sentenças que eu mostrei na prova do Amapá? Olha só, na letra A, do exercício 5 dessa prova, existe a seguinte expressão, acompanhem comigo. Palavras que não têm conteúdo normativo específico. Ele diz que essa expressão, palavras que não têm conteúdo normativo específico, é equivalente à expressão seguinte. Vocábulos, palavras que não têm conteúdo normativo, ou seja, que não adquiriram significado relevante, mas adquiriram é passado e tem é presente. Se os tempos verbais forem distantes, também altera sentido, tá? Porque tem é presente, adquiriram é passado, tá certo? E aí ele vai encher de informação depois. Vocês podem ver que a primeira informação apare em sentido normativo, tem conteúdo normativo específico. Depois ele diz assim, ó, vocábulos que não adquiriram significado relevante no que se refere, vai colocar o quê? Oração adjetiva aí para o final todo, tá vendo? Lembra que eles costumam colocar adjetivos? Aqui na prova de São Paulo eles trocaram por oração adjetiva. A letra B. Não é um déficit a propósito da realização de valores, né? Aí, essa expressão não é um déficit a propósito da realização de valores. E ele diz assim, olha só, ele diz assim, não se trata daquilo que falta para complementar a numeração dos quesitos a serem observados, quesitos a serem observados. Está sobrando informação. Informação ideal que ela bata de um lado para outro, tá? Em equivalência mesmo, tá certo? É igual da letra C, que foi a resposta, assim, ó. O que não porta mais nossa imagem, o que, aquilo que, o que, né? Não tem mais analogia com o que somos, não tem mais analogia, não tem nada a ver com a nossa imagem, tá vendo? Não porta mais a nossa imagem, não tem mais analogia, chega mais próximo. As outras são muito extensas, de modo que a menos pior é a letra C, entenderam? Então não é o significado igualzinho, não. Você tem que ser esperto nessa questão. Você vai eliminando aquelas que são mais excessivas, de modo que vai sobrar uma. Se sobrarem duas, aí você vai bater bem no significado mesmo. Não sobrou nada, procura aquela que tem uma equivalência ali mais ou menos próxima de tamanho, tá? Questão 4 fala das aspas, né? Eu gostaria de comentar sobre aspas, eu comentei no bloco anterior que falaria agora, que é o seguinte, as aspas têm alguns sentidos interessantes, né? Muito cobrados na FCC, é curioso. É um cantinho de livro bastante cobrado. Aspas serve para você fazer citação exata. Você pega o discurso de outra pessoa, não é seu, coloca sob aspas. Serve para você fazer também uma... Como é que eu diria para vocês? Usar para determinadas expressões que fogem ao padrão do português, isso é interessante. Né? Por exemplo, ironias, estrangeirismos, latinismos, todos devem ser usados entre aspas. Gírias, tudo sob aspas, tranquilo? Aí tá, o problema é a tal da ironia, que a FCC vai falar para você que em determinada passagem, né, por exemplo, quer ver? Esse povo civilizado joga lixo no chão. Esse povo civilizado joga lixo no chão. Aí, ao falar civilizado, a banca vai interpretar, vai falar o seguinte para você, que as aspas foram colocadas ali para se fazer uma crítica à educação das pessoas. Alto lá, cuidado com esse tipo de informação que aspas serve para criticar. Porque ironia nem sempre é para criticar. Cuidado com esse tipo de informação. Você só vai marcar para mim que as aspas estão ali porque elas querem dizer uma coisa ao contrário da outra. Aquilo que está protegido pelas aspas tem sentido contrário. Então, quando você sentir que é ironia, não marque crítica. Só em último caso, tá certo? Então é um sentido contrário da outra. Porque eu não sei se a ironia, que ali pode ser uma crítica, né, ferrenha. Essa ironia tem um tom de sarcasmo, então não dá pra gente definir bem se seria uma crítica, se seria uma brincadeira, tá certo? Então cuidado com isso. A gente sabe que ironia significa dizer uma coisa pensando o contrário. Então é só essa justificativa que pode. Tranquilo? E mais, pessoal, a gente vai cair nas questões de interpretação e tal. Eu, se fosse vocês, amanhã fazendo prova, né? Esses dias vão fazer prova aí. Tal, o que eu faria com uma prova desse tamanho? Não começo da número 1, não sou doida, nem na 2.
Vou começar da 4, porque a 4 tem esse negocinho de linha, então rapidinho você vai lá e localiza as coisas, tá vendo? Linha 1 e 2, ela traz uma informação. Faria 5, porque eu expliquei para vocês como é que faz. Você vai comparar uma palavra de cá para o outro lado, né? Faria questão 6, né? Porque a questão 6 vai interpretar os verbos. E você tem outra questão que interpreta os verbos. A prova é muito repetida, esse modelo de prova. A questão 7 eu faria porque está fácil. A questão 8 é o uso dos porquês, então é um pouco mais tranquilo, né? E aí vou chegando ao final da prova, tá certo? Faria a questão 9, certo? Porque é uma interpretação de um termo numa frase. Questão 10 é pontuação, é fácil. Aí pularia a questão 11, que é a interpretação, mais ou menos, é interpretação. Faria a questão 12, que é verbo novamente, né? Faria a questão 14 e a questão 13 também, a questão 14, voz passiva, né? Menos peta. Chegou ao final, só tem questão de redação. Então eu começaria, na verdade, até do final. Tá? Vai sobrar o que para você? 1, 2, 3, 4 questões, mais ou menos, né, envolvendo a interpretação de textos. E aí você já sabe a dica, está apertado? Primeiro termina de fazer essa prova, pelas mais fáceis. Vai lá fazer, sei lá, tributário, você que é do ISS, o pessoal do PJ tem prova também. Vai fazer processo civil. Aí depois que você fizer todos os passos lá, você vem catar aqui, né, catar coquinha aqui, ó. Porque essa prova tem esse modelo, as pessoas não conseguem fechar, então você não vai se sentir tão mal assim. E aí você vai tentar fazer número 1, número 2 de interpretação. E a outra de interpretação também, né, que dá nessa prova, tem a ver também com a introdução do texto, tá certo? Então, quer dizer, isso que eu estou falando para vocês é todo aparato, tudo que eu conheço sobre a Fundação Carlos Chagas, de modo resumido, naturalmente. Vou precisar um videozinho tosco, mas de coração, espero que ajude aí o pessoal que está precisando de um empurrãozinho, né? Sem querer usar aquela expressão que o nosso secretário da Copa usou, mas tudo bem. Mas esse aqui acho que ajuda bacaninha e tal, vai fazer uma diferença aí na hora, tá? Eu vou gravar um pequenininho sobre redação para vocês agora, fazendo aquele balanço de tudo que vocês viram aqui, mas pequenininho para não encher tanto mais o saco, tá bom?